todos, estamos aqui mais uma vez no Departamento do Nascer. Quero agradecer inicialmente a participação de todos na nossa página, nos nossos vídeos, e dizer que aqueles que quiserem receber as irradiações de segunda e sexta-feira do Lar Assistencial Ubataiana, é só ligar para 13 981 30844 e nós mandaremos de segunda e sexta-feira sem interrupção. Aqueles que queiram participar de nossa página www.nucleonascer.com.br, participem, vejam os materiais que lá estão postados, são interessantes e atuais, vale a pena dar uma olhada. E a nossa página no Face, também, Nascer. E agradecer a participação, as dúvidas que nos foram perguntadas, que foram respondidas por e-mails, ricardoplaca2@gmail.com. Então, quem tiver dúvidas dos vídeos ou alguma pergunta a ser feita, por favor, ou através do WhatsApp ou através do vídeo, do e-mail, da maneira que vocês acharem melhor. Mas de qualquer forma, a participação de vocês é importante, é isso que nos estimula a dar continuidade a esse trabalho, que não é nosso, evidentemente, são dos espíritos amigos que nos auxiliam e de nossos irmãos intraterrenos e extraterrestres que nesse momento da vida planetária estão colaborando conosco, passando material, que são postados, esses materiais psicografados são colocados na página gratuitamente para aqueles que realmente estiverem com boa vontade de saber algumas informações a respeito da nossa transição planetária. Grato a todos. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, onde a gente vai dar continuidade à série Uma Cidade Inesquecível. Como o Ricardo disse, todo o material está postado, grande parte dele já está postado na nossa página, no site, né? E lá também tem um outro e-mail de contato, que é o contato@nucleonascer.com.br. Então quem quiser mandar dúvidas, questionamentos, ideias, também tem esse outro canal, né, seu Ricardo? E aí a gente vai dar continuidade aos comentários, aos questionamentos, a esse bate-papo sobre esse relato, né? No último vídeo, Ricardo, a gente parou na mensagem 40, onde a gente estava comentando sobre as naves, sobre os discos, tão famosos discos voadores, né? E o irmão está mostrando para você como funciona, como são, o tamanho delas. E um questionamento que eu acho que fica na cabeça de todos é essas naves, esses discos voadores, eles poderiam ficar visíveis para nós? Nós poderíamos adentrar nelas em corpo físico sem sofrer dano? Porque a gente percebe que eles têm uma preocupação muito grande em relação a isso, né? De não causar o dano ao se aproximar ou estar em contato. Suponhamos que a gente tenha uma visão ufológica, né? Ou seja, de uma nave. Jamais devemos nos aproximar de pronto a qualquer tipo de nave que seja estranha aos engenhos que já conhecemos, que são nossos. Sim. Qualquer nave, seja intraterrena ou extraterra, se ela estiver pousada e nós estivermos tendo esta visualização dela, jamais nos aproximarmos
ficar uma média de 50 a 100 metros de distância, por causa do campo vibracional que produz íons, que é fatal para o nosso corpo físico. A gente só deve se aproximar delas no sentido, por exemplo, de nós vermos alguém saindo da nave e nos dando autorização para nos aproximarmos. Porque a partir daí eles já desligaram esse campo vibratório. Geralmente esse campo vibratório fica em torno da nave uma média de 5 a 10 metros. Então, dentro dessa proporção de 5 a 10 metros de diâmetro, qualquer aproximação pode ser fatal. Entendi. Então, eles dizem, segundo o relato dos amigos que nos orientaram, que 95% das naves que aparecem no planeta Terra são da Terra mesmo, né? Dos seres intraterrenos que estão, evidente, no subsolo, né? Na Terra oca, e raras delas vêm através do comando Astar, onde ao retornarem elas ficam dentro da nave do comando, né? Da nave mãe. Então elas só vêm em prospecção de pesquisa, de observação. Agora, o resto, tirando as coisas fictícias, místicas e mentiras, o resto é daqui mesmo. Entendi. E dentro dessa, quando você está dentro de uma delas, recebendo as explicações, perguntando sobre como funciona, se não me engano é o Alídio que está junto com você, onde ele diz sobre uma música que é tocada lá dentro, sons que são emitidos, que principalmente quando eles estão fora da Terra, e que dá a entender que são usados para navegação, que são captadas pelos radares, mas ele diz claramente que sons e música, né? E você questiona, podemos ouvir música aqui? Qual é o tipo de música, né? Que essas vibrações, que a música ela é feita através da vibração, do som, né? E você questiona. Você podia falar um pouco disso? A gente não pode esquecer que nós somos feitos de som, luz e cor. Né? A luz branca, a gente sabe que é a união de todas as cores. E as cores, dentro dos seus espectros, elas variam do vermelho ao violeta. Então, esses sons que eu cheguei a perceber dentro das naves, eram sons, não é sons por acaso, qualquer som. Eram sons que tinham tudo a ver com o processo de navegação. Então, por exemplo, a programação de uma navegação para sair da intraterra para algum lugar específico, eles são programados e essa programação vai ter um som característico. E esse som característico tem um painel onde ele acende e apaga simultaneamente. Quando essa ordem simultânea deixa de existir e houve alguma interrupção na programação, então eles pedem ajuda ao comando para saber o que é que aconteceu, porque está fugindo aquilo que já foi determinado. Então, na verdade, além do controle mental que eles têm muito grande sobre o próprio equipamento, eles contam com uma retaguarda tecnológica que a gente vai ver aqui na Terra daqui a uns 2, 3 mil anos. Quer dizer, o computador mais evoluído que temos, para ele já está sendo incinerado, já está sendo deixado de lado. Ou seja, eles
os computadores de primeira geração deles é algo que a gente não tem nem como explicar. Sim. Porque foge ao nosso raciocínio de conhecimento tecnológico, né? Mas a gente vê funcionando as próprias naves sozinhas, elas vão para onde tem que ir. Na verdade, elas foram programadas antecipadamente para... Na verdade, não existe nada por acaso, né? Quando eles saem de lá, já saem para um destino certo. Eles não vêm aqui para o lado externo da superfície para fazer turismo. Sim. Nem ficar passeando por aqui ou para lá, né? Muitas vezes aparecendo na vidraça de pessoas, né? Para que todo mundo dê um showzinho. Isso não existe. Isso aí é história que a gente já está cansado de ver há muito tempo, né? Por isso que eu acho interessante a gente... parece um assunto que é tão batido como são dos discos voadores, das naves, mas eu acho que sempre foi trazida de uma forma muito, até inconsequente, eu digo, porque que nem você falou, muito fantasiosa, muito... de uma forma que não deixava o assunto sério, né? Eu acho que é algo que no futuro será normal para todos nós, né? E uma curiosidade que fica para a grande maioria das pessoas que não tiveram a oportunidade de ter esse contato físico ou extrafísico mesmo, é sobre o tamanho delas, né? Nós ouvimos sempre falar das naves mães que não ficam, né, fora da Terra, mas essas que ficam por aqui, você poderia dar uma ideia de tamanho comparado com os nossos aviões ou com algum meio de transporte da gente? Sim. Existem vários tamanhos. A mais comum são os discoides, né? Que parecem dois pratos sobrepostos. Essas, por exemplo, existem as sondas, naves sondas, elas são tripuladas por 2, no máximo 4 pessoas. E só saem realmente para sondar, como o próprio nome diz, né? Sondar acontecimentos que estão fora do previsto. Então, eles mandam essas sondas pequenas, onde eles captam informações para depois tomarem atitude se for o caso. Então, essas sondas, elas têm de 5 a 10 metros de diâmetro. Existem naves, lá mesmo onde nós estávamos, de 100 metros de diâmetro. Ou seja, é uma nave quase do tamanho de uma quadra, né? Onde cabe muito, quase que um pelotão de trabalhadores, além de um almoxarifado enorme, onde eles colocam equipamentos. E tem naves grandes que elas se ampliam de tamanho. Elas são feitas de um material tão interessante que, se de repente a nave de 100 metros você precisar um pouco mais, uns 10 metros a mais, elas se dilatam a partir do eixo, proporcionalmente. É como se houvessem chapas sobrepostas, onde elas aumentariam de tamanho para aquilo que eles necessitam. Mas isso é usado em caso de primeiros socorros, que não dá tempo de mandar vir uma maior ou coisa semelhante. Então eles usam dessa tecnologia, elas aumentam de tamanho em função da necessidade. E existem as naves mães que estão fora da Terra, né? Essas, elas não chegam na Terra. Existe nave de 100 km, 200 km de diâmetro, até mais. Então, aqui na Terra não teria um local onde eles pudessem estar, mesmo porque o campo vibracional poderia desintegrar facilmente o local onde eles... Essas naves, elas são construídas no espaço e no espaço ficam. Elas não são construídas em nenhum hangar, em nenhum galpão.
Elas já, uma matéria-prima vão para o espaço e lá eles constroem de acordo com a necessidade, né, de tamanho. Porque as pessoas, elas, pelos relatos, falam de vários tamanhos, desde de uma sonda que pode ser do tamanho de uma esfera, pode ser do tamanho de um ônibus, né? Então é algo que causa curiosidade. E a gente passando para a próxima pergunta, senhor Ricardo, você tem mais alguma ponderação para fazer a respeito dos discos antes que a gente passasse para a próxima? Porque é um assunto que dá alguns vídeos, né? Sobre os discos, eles podem, na verdade, eles são de quinta dimensão, é invisível à nossa percepção. O que ocorre para o nosso grupo, principalmente, é que quando eles estão se aproximando, eles avisam telepaticamente que vamos aparecer em tal lugar. E então nós nos dirigimos a esse local, eles aparecem, se materializam, só que devido ao seu campo vibratório, eles podem ficar materializados, as naves, por 4 horas do nosso padrão horário. O que para eles já é muito, né? Porque tudo é muito rápido. Então, durante o período de 4 horas, eles se materializam. E eles mesmos se materializam. Né? Esses olhos negros, grandes, oblíquos, nada mais é do que uma proteção para a visão deles. Né? Eles não são pessoas do jeito que são descritas. Né? Aquela roupa que parece pele é uma roupa que mantém a temperatura do corpo, a umidade do corpo, enfim. É como se fosse um escafandro para nós podermos descer no fundo do oceano. E aquela pele é uma tecnologia muito avançada em relação a nós desconhecemos como fazê-la, mas é simplesmente uma roupagem e a maioria delas são prateadas, a cor. Raramente você vê uma cor violeta, azul ou qualquer outra cor, mas o comum é aquela roupagem prateada, né?